Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar sobre os orixás. Pessoal, esse vídeo aqui ele foi sugerido e escolhido pelos padrinhos e madrinhas do Conhecimentos da Humanidade. A gente tem uma comunidade de apoiadores do canal que ajudam a manter a estrutura toda, a gente conseguindo fazer vídeos para vocês, produzir conteúdo cada vez mais. Você pode acessar o link aqui embaixo, lá no Catarse, e cada nível de apoio tem alguma recompensa. Lives exclusivas, grupos de estudo e por aí vai. Um deles te dá acesso a sugerir e votar em temas. Então esse tema orixá foi votado pelos padrinhos e madrinhas. Além disso, quanto mais apoiador a gente tiver, mais vai desbloqueando conteúdo que a gente vai produzir para vocês. Recentemente, a gente desbloqueou a meta de fazer um episódio de podcast para vocês. E isso está acontecendo. Se você não está sabendo, não sabe aonde, clica aqui embaixo na descrição que também tem. Uma outra coisa que é importante falar para vocês é que eu indico fortemente o canal e também a página do Mário Filho. Mário Filho já veio aqui no canal, ele é um grande estudioso, é impressionante mesmo a profundidade que ele tem em determinadas temáticas, e ele é um sacerdote de um templo de Umbanda ou Molocô, que é chamado Umbanda Caboclo Pantera Negra. Tanto no site do templo, quanto no canal do YouTube do Mário Filho, vocês podem ver essa profundidade na pesquisa dele. Ele já foi lá para a Nigéria, se iniciou, ele tem um conhecimento da tradição muito profundo e importante pra gente, para não ficar aquela coisa meio jogada. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Os materiais que ele publicou no site e os vídeos do YouTube dele foram super importantes pro vídeo que eu tô montando para vocês aqui. Então dá uma olhada lá no canal dele, eu recomendo mesmo. Agora vamos falar especificamente dos orixás. A gente vai ter que falar de algumas coisas para compreender melhor o que é orixá. Primeiro, de onde vem a palavra orixá? Vem da tradição Yorubá, que é um grupo lá da Nigéria, que fica na África. Não só da Nigéria, tá? É a região da Nigéria. Ali outros países como Togo, Benin, trazem essa tradição Yorubá. Esse grupo foi trazido à força na época da escravidão aqui para o Brasil. Foi o último grupo que foi trazido para cá, mas a sua principal influência foi exatamente a ideia de orixá. E aí nós temos certas vertentes do candomblé. Se você não sabe, o candomblé, ele tem várias vertentes, várias linhas. Algumas vertentes trazem ou trabalham com a ideia de orixá. Na Umbanda, você também tem isso largamente. Eu nunca conheci uma vertente de Umbanda que não falasse em orixá. E claro, nas tradições iorubás, que querendo ou não, também encontramos por aqui. Então, beleza. Então, orixá é uma ideia, é um conceito, no mínimo, uma palavra que vem da tradição iorubá. Então, a gente tem que olhar para lá para entender o que orixá significa no mais próximo da tradição. Pelo menos a mais próxima da original é divindade. Então, a divindade na tradição iorubá se chama orixá. E aqui a gente está falando de uma divindade, de certa forma, personificada. Então nós temos seres, criaturas, que têm esse posto de divindade. Existe Deus, que é Olodumare, que criou tudo que existe, inclusive essas divindades. E aí nós temos várias divindades. Algumas dessas divindades já foram criadas como tal, nasceu como orixá. Outras passaram por um processo. Então, por exemplo, nasceu como um humano e a sua forma de viver, de governar, a sua história de vida o elevou, de certa forma, ao patamar de divindade. E temos também orixás, divindades que vieram à Terra, que nasceram já sendo uma divindade, já sendo um orixá. Claro que se a gente for falar tudo de forma da tradição iorubá, eu vou ter que usar outros nomes aqui, mas aqui eu vou fazer uma abrasileirada e vou chamar de plano espiritual, plano físico, divindade, não vou ficar usando outros termos só para facilitar aqui a didática. Um orixá muito comum, por exemplo, é Oxalá, mas não é o verdadeiro nome dele, que é Obatalá. Obatalá muitas vezes é confundido, eu mesmo já presenciei algumas vezes que ele é confundido como Deus criador, o que não é verdade. Olodumare é o Deus criador e Oxalá ou Obatalá ele ajudou na criação de certa forma. Ele compôs o corpo físico e Olodumare deu a vida através de seu sopro vital e aí aquela forma física tornou um ente vivente. Só que a gente tem algo muito interessante a respeito dos orixás. Então, se eu fosse responder com um vídeo de 5 minutos o que é orixá, é o nome das divindades na tradição iorubá. Ponto final. No entanto, tem coisas mais interessantes para falar sobre isso. Por exemplo, a palavra orixá seria algo como
a escolha do ori. E o que é um ori? Ori é um termo mais complexo. Ele pode ser traduzido simplesmente como cabeça. Mas, dentro desse entendimento de cabeça, tem coisas muito profundas para a gente compreender. Ori, ele é algo mais permanente. Ele carrega as experiências entre vidas. Ele busca um objetivo específico para se tornar algo melhor, o destino. Então é o nosso ori que define as missões, objetivos da próxima vida. E aí depois, e aí, completou, não completou? Se não completou, na próxima vai ter que completar. Ele busca a nossa realização total. Seria algo mais ou menos assim. Seria quase como se fosse aquilo que habita em mim e que faz com que eu seja melhor. E é exatamente através do meu ori que nós recebemos bênçãos, para que a gente seja melhor e atue de uma forma mais coerente, verdadeira e realizada na nossa vida. Quando eu falo que orixá é a escolha do ori, seria algo assim, se a gente fosse a rigor, para o meu momento atual, para aquilo que eu estou vivendo hoje, para a forma das minhas emoções, minhas atitudes e tal, existe um orixá que a emanação da sua energia, do seu axé, seria muito proveitosa, seria muito auspiciosa, faria bem para mim e para minha caminhada. Então eu vou fazer uma iniciação naquele orixá para eu ter essas bênçãos dele. Então eu escolho, o meu ori escolhe, e assim, com a emanação dele, eu consigo, de fato, vencer certos problemas que eu tô tendo e a coisa se harmoniza. O orixá, a energia do orixá com aquilo que eu tô vivendo, a coisa se harmoniza e eu posso me tornar uma pessoa melhor, mais abençoada nesse sentido. E é muito comum e até muito tradicional nos templos onde se cultua orixá, jogar búzios, para saber ali do iniciado qual é o orixá de cabeça, ou melhor, qual é a escolha do ori. Entende por que é a escolha do ori? Quem é o orixá que aquela pessoa está precisando, seja para a vida toda, seja para aquele momento. Então, quando tem esses conflitos de, o pai de santo de uma casa fez um ritual aqui e fez o ritual pro orixá errado, não existe orixá errado. Esse que é o mais interessante. Não existe brigar pela sua cabeça. Porque no fim das contas, quanto mais bênçãos você tiver, melhor. O orixá não está indo atrás de você para você ser filho de um ou de outro. Não existe isso. O que existe é o que você precisa. Inclusive, isso pode mudar. Se através de algum processo você muda o seu comportamento, as suas emoções e assim por diante, talvez o melhor orixá para sua cabeça, para o seu ori, não seja mais o que foi há 10 anos. Então aquela coisa de, sou filho de Iemanjá, talvez isso mude com o tempo, por conta da necessidade. E é por isso que estereótipos não têm a ver com orixás. Ele é esquentadinho, ele é desse jeito, então ele é filho de tal orixá. Ele é ágil, ele é mais magrinho, ele é não sei o quê, então ele é filho de outro orixá. Ou mesmo definir orixá por astrologia, por mapa natal, também não tem essa relação. Então tem uma relação com a experiência com a que aquela pessoa tá fazendo da vida, como é que tá a vida dela. Ser iniciado ou ter vários orixás dentro das iniciações, dos rituais, não é ruim, nunca é ruim receber bênçãos. Isso só vai te ajudar, na verdade. Mas existe aquele que naquele momento se aproxima, tem mais sentido para você se aproximar, porque é uma aproximação das bênçãos, da energia do axé do orixá no seu ori. Então, ser certeiro também é importante, que é o que você está mais precisando. Uma coisa que é bem interessante é que na tradição iorubá só existe uma situação onde há uma obrigação de se cultuar um orixá em específico, que é em caso de deformidade física, que é onde se cultua Obatalá, Oxalá. Em outros casos, não existe uma obrigação de se cultuar um orixá. E aí hoje em dia se vê, é muito comum se ver, eu preciso fazer tal coisa por A, B ou C, senão o orixá vai ficar... Na verdade, não é bem assim que funciona, olhando para a tradição. Talvez na casa, no templo ou no lugar onde você frequente, se tenha isso. É claro que isso às vezes está disfarçado, né? Poxa, eu estou desse jeito na minha vida porque os orixás estão brigando pela minha cabeça. E aí eu tenho que escolher um. Às vezes tem isso, né? Tem que escolher um, ou eu tenho que fazer tal ritual. Bem, talvez você esteja terceirizando um pouco a culpa, né? Talvez você esteja do jeito que você está na sua vida por você e por coisas que você precisa fazer. E não porque tem bênçãos demais. Enfim, coisas para a gente refletir que eu considero bastante importantes. Então tem algo importante aqui para a gente olhar também. Se na tradição as divindades são seres, isso vai de encontro com algumas práticas e alguns ensinamentos presentes, por exemplo, no candomblé, eventualmente na Umbanda também, que
dizem que orixás são forças da natureza. Então, na tradição iorubá, não são. Xangô não é um ser, é a energia das pedreiras, por exemplo. Então, se eu tô numa pedreira, pronto, eu estou conectado com Xangô. Ou então, se eu tô na mata, eu tô conectado com Oxóssi, e por aí vai. Então é interessante pensar que existe essa contradição, existe essa diferença. Na tradição iorubá, são seres, e em outras práticas que a gente vê, são forças da natureza. E daí, se a gente pensar então como emanação, dá para a gente fazer algumas correlações, que para alguns é mais saudável e para alguns não é saudável, porque foge totalmente da tradição do que é a real desses seres. Que é, por exemplo, fazer correlação com a árvore da vida da Cabala, que a gente tem as emanações divinas. Então existe uma correlação. Se orixás são vistos como emanações e as esferas da árvore da vida são vistas como emanações, então a gente consegue entender que Xangô é igual a tal esfera, Ogum é igual a tal esfera, e aí tudo mais. Então, para quem já está numa vertente que estuda a Cabala, olhar para certas práticas, por exemplo, da Umbanda ou do Candomblé, e entender esses orixás, talvez para essas pessoas seja mais fácil compreender o que são orixás, ou pelo menos entender o papel de cada orixá. Não sei se o casamento é perfeito. Por exemplo, se o ser Ogum, ele realmente tem a mesma representação ou a mesma função com a esfera que costumam fazer relação, que é Gevurah, que é uma esfera mesmo mais da guerra, da batalha e esse tipo de coisa, né? Também estaria presente nessa esfera o deus grego Ares. A correlação pode talvez não ser perfeita, mas é uma correlação que é sim feita, que ajuda na compreensão para algumas pessoas que entram nessa linha de estudo. No fim das contas, você que vai escolher se você vai para uma prática mais tradicional, ou seja, que se aproxima mais da tradição praticada, ou se você prefere fazer correlações, comparações e usar um gabarito que você elegeu, você e vários outros elegeram como coerente para compreender outros tipos de compreensão cósmica, né? Uma cosmovisão, gênese e assim por diante. E aí, voltando para a pergunta inicial, o que são orixás? Tradicionalmente, são divindades, seres com uma função e responsabilidades específicas. No entanto, também podem ser vistas como forças da natureza ou emanações divinas, e não exatamente como seres, mas como representações em que a gente pode se conectar para algum fim. Não existe briga de orixá pela sua cabeça, nem um orixá que manda na sua cabeça, mas sim a bênção de um orixá ou de vários orixás, para que você lide melhor com os desafios da vida. Com o passar das vidas, o seu ori possa cada vez mais cumprir a sua função, o seu destino. Deixa aqui embaixo, é um tema bem polêmico, porque cada um vai falar uma coisa. Eu mais uma vez indico o site e o canal do YouTube do Mário Filho e do Templo Caboclo Pantera Negra, para dar uma olhada, porque é uma pesquisa que eu acho sensacional que a gente tenha essa figura que se interessa e se preocupa em passar mais da tradição. Deixa aqui embaixo se no seu templo, se na casa, no terreiro, onde você frequenta, faz diferente, entende diferente. Enquanto isso, a bênção de quem você vai escolher para tornar a sua vida um pouco melhor e lidar com os desafios de uma forma um pouco mais tranquila. Um beijo no seu coração e até a próxima.